Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui comigo, Guilherme Cunha, mais uma edição Voto Popular 2025. Essa mulher arrebentou a boca do balão no Instagram. O Mark Zuckerberg teve que fazer uma atualização de tantos seguidores que veio de uma remessa só. E, inclusive, é um bate-papo incrível, onde movimenta a psicologia, mais uma vez, do mercado financeiro ou não do mercado financeiro. Pega aí um cafezinho, uma pipoca, porque até o sotaque é bom demais da conta de ouvir. E aí, Lu, um prazer inenarrável falar com você, viu? Prazer todo meu, Guilherme. Te vi na TV, sabia? 2021. Então, em algum momento eu te vi na TV e conta um pouco mais, né? Já dá um boa tarde, uma boa noite aí pro povo entender o seu sotaque. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, me apresentando também. Vocês me conhecem. Quem não me conhece vai passar a conhecer um pouquinho mais. Então, né? Eu fui um ratinho de laboratório, né? Muita gente me conheceu a partir dessa experiência que eu tive, que foi em 2020, 2021, que foi o Casamento às Cegas, foi o primeiro do Brasil. Né? Era um programa piloto, a gente nem sabia se ia pro ar mesmo ou não, se ia dar certo ou não, mas acabou que foi esse boom, ainda mais porque foi na época da pandemia, em uma época em que, inclusive, as pessoas estavam, né, super ansiosas e depressivas, então foi abrindo a mente mais para a psicologia, e eu sou psicóloga, então eu acho que foi um momento importante para mim também, porque eu acredito que em alguns momentos, a partir dos feedbacks que eu fui recebendo, eu entendi que em alguns momentos no reality eu trazia algumas reflexões que mexeram muito assim com as pessoas aqui fora, e isso me deu uma repercussão muito positiva quando o programa foi pro ar. E aí eu recebi 10 mil e-mails com pedido de atendimento psicológico. E aí eu montei uma startup com isso. Eu tenho uma plataforma de saúde mental que conecta pacientes a profissionais de saúde mental, empresas também. E aí eu fico focando principalmente no meu nicho em saúde mental nas redes sociais, trazendo conteúdo mesmo de comportamento humano, autoestima, bem-estar. E aí eu vou nesse casamento perfeito, assim, né? De influenciadora, de psicóloga, né? E é isso. E de onde você é? Eu sou baiana. As pessoas falaram que eu já perdi o sotaque baiano. Não, então, mas é porque não me viram de TPM ainda. Porque quando eu tô nossa, desce o sotaque com tudo, assim, né? É uma coisa que eu não quero perder. Mas eu sinto que... Engraçado. As pessoas aqui não reconhecem de onde eu sou, mais ou menos. Eu falei, você é de onde? Você é mineira? Porque a minha cidade é divisa com Goiás. Então eu falo muito ai. Eu tenho uma coisinha meio ali, Goiânia ali, sabe? E quando eu tô lá, as pessoas falam que eu perdi, que eu tô com sotaque paulista. Eu falei assim, gente, tem nada a ver uma coisa com a outra. E tu gravou esse momento em São Paulo, em qual momento da vida? Foi quando você iniciou a sua startup? Foi quando você saiu do programa e você veio para São Paulo ou não? Quando que você ficou aqui estabelecida na capital? Eu já morava em São Paulo. Já morava? Eu já morava. Como era a época de pandemia, as pessoas não estavam viajando. E aí, como esse programa ele foi exatamente gravado no período, então eles estavam procurando pessoas que estavam aqui mesmo. Na redondeza de São Paulo. Eu morava no Rio antes de vir pra cá. Eita, mulher. Só que eu vim pra cá em 2017, 2018. Tô confusa Faculdade? Hã? Foi pra faculdade? Não, já tá... A cara engana, viu, meu filho? Já tá com hérnia, já tô sabendo ali. Tá me queimando? Mas eu fui pro Rio a trabalho mesmo. Eu me formei em Salvador, morei em Salvador. Ih, meu filho. Caraca, viajadeira, aquela então. alma assim, nômade, sabe? Mas vamos dar um passo atrás. Todo mundo quer ser, quando crescer, alguma coisa, né? E eu fiz administração porque eu tinha uma pilha maluca de trabalhar no banco. Quando que você se entendeu como psicóloga, assim, ó? Na hora de pegar a lista de curso, lá, falou, esse aqui que eu vou fazer. Teve algum insight, alguma coisa que te fez cursar a psicologia? Parece até clichê o que eu vou falar, mas eu falo que foi a psicologia que me escolheu. Que bonito. Porque quando eu era criança, eu sempre gostei muito de conversar com os meus avós.
idosos. Eu sempre amei muito conversar com idosos. A gente sabe que, assim, obviamente, a sabedoria não necessariamente só está nos idosos. Tem muito idoso que não tem, né? Mas, assim, a minha avó materna, ela é muito sábia. E eu gostava muito da forma como ela me educava. No sentido, assim, de... Às vezes eu fazia algumas, né? Casmerdinha, assim, de criança. E a minha mãe, ela era mais do castigo. E a minha avó era da conversa. Doía muito mais a conversa, mesmo com muito amor, com muito respeito. Mas doía muito mais quando ela entrava no quarto, porque eu sabia que ia vir uma lição de moral, como se fosse pra mim assim, caramba, eu decepcionei Alguém que não alguém que eu podia. amo, sabe? Então isso pra mim me tocava muito mais. E na escola eu reproduzia isso. Então, quando as minhas amiguinhas vinham conversar comigo, eu tinha esse tipo de conversa, de sentar, de conversar, de acolher. Mas assim, era natural, sabe? Era uma coisa mais orgânica, assim, não era nada pensado. Até meninas que não gostavam de mim, que procuravam confusão comigo na escola, que queriam me bater, quando elas estavam mal por alguma coisa, vinham atrás de mim, eu tava lá pra ouvir e pra conversar. Então, assim, eu já tinha uma famazinha, sabe? De ter bons conselhos. E eu não sabia o que era psicologia, eu fiquei sabendo por causa da Sandy. Que uma vez a Sandy falou... Júnior? Ei, Sandy, um beijo pra você. Com certeza tá assistindo aí o podcast e foi mencionado. Obrigada, eu amei, viu? Me encontrei por causa de você. Ela falou em alguma reportagem que ela estava pensando em cursar psicologia. E eu fiquei assim, gente, o que é psicologia? E aí eu fui pesquisar e falei, calma aí, eu me vejo muito nesse lugar. Mas na época eu também adorava, assim, assistir parto. Eu almoçava assistindo parto, meu filho, tu não tá entendendo, mostrava tudo, eu assim, comendo como se nada tivesse acontecido, assim. Como se fosse uma coisa, né? É só um desenho animado. Eu assistia Chaves, E né? eu amava. Então eu tava muito entre medicina e psicologia. E a medicina vinha muito desse lugar de futuro. Garantir futuro, né? Garante seu futuro. A psicologia não dá dinheiro. Aí já começa até as crenças em relação ao dinheiro, né? Sim. Que aí a gente vai começar mais pra frente. Daqui a pouco a gente chega no money. E aí, pronto, eu fui pra Salvador, fiz psicologia, depois eu fui pro Rio de Janeiro a trabalho e fiquei 3 anos lá, só ganhando experiência, e depois vim pra São Paulo. E aí você tocou numa pauta que é muito boa, né? Então, existe o médico que é o especialista, que ama o que faz, muita gente entra pela grana, e você chegou no momento de decisão, medicina por dinheiro, talvez, né, não só por tanta satisfação, e a psicologia, que já dá para ver que é algo que você ama fazer. Como é que foi virar essa chave e falar assim, pô, eu vou para uma profissão que, né, realmente é duvidoso, a gente não sabe, né, é algo, psicologia não é muito pautada nas grandes profissões que a gente tem aí no mercado, você sabe que o médico tem, né, o advogado tem, enfim, como é que foi você mirar o desejo da profissão, teve apoio, teve muita gente cornetando, como é que foi esse momento? Eu sempre tive muito senso crítico. E, ao mesmo tempo, muita fé. Então, para mim, não fazia sentido alguém escolher por mim algo que seria a minha vida. Então, era uma coisa que... Tá, mas o que me impulsiona, o que dá sentido para mim, o que eu me vejo fazendo muito mais é psicologia. Eu gosto realmente da área hospitalar, tanto que eu sou especialista em psicologia hospitalar. Mas eu sentia que as coisas precisavam ser mais humanizadas, que existia um mundo subjetivo que era completamente excluído no hospital. Que, né, essa coisa do... o João, a partir do momento que ele entra pela porta do hospital, ele vira paciente do leito 2, do leito 3. Ou paciente de diagnóstico de rim. O paciente do rim. Deixa de ser João, com sobrenome, pai de quem, marido de quem, sabe? Então, eu acho que isso, pra mim, me tocava muito mais. E aí, a partir disso, eu falei lá em casa, vai ser isso. Vai ser isso, e a minha família me apoiou. Legal. Se formou. E como não absorver tudo isso?
em questão do paciente, né? Então, você conversa com as pessoas, obviamente muitas estão se encontrando, estão com problemas, e a gente, falando de energia, absorve muito isso naturalmente. Como é que foi o Sim. começo da sua profissão, esse choque a respeito do... Era o que você acreditava, né? De quando você estudou e foi atender aquilo mesmo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma experiência de vida que eu agradeço até hoje. Quando eu me mudei para Salvador, eu era só uma menina mimada que tinha tudo na mão, mas que tinha muita vontade de amadurecer. E eu tinha essa consciência de eu quero ir para longe para eu poder amadurecer, sabe? Para a necessidade de me fazer correr atrás das coisas, porque era zona de conforto 24 horas do dia. E quando eu cheguei lá, e a minha família sempre foi muito aquela família rígida, né? Cheia de regras, enfim. E quando eu cheguei em Salvador, eu não tinha mais isso, né? Eu tinha uma liberdade ali que eu nunca tinha visto. Então, eu me tornei até prisioneira da minha própria liberdade por falta de normas, de leis, que eu falei, eu faço o quê agora? Sabe? A única coisa que eu sabia fazer era cozinhar, porque antes de ir para Salvador, eu mesma comprei um caderninho e eu falei assim, vou aprender todas as receitas aqui de casa para eu levar essa memória afetiva e gustativa comigo, porque a hora que eu não sentir saudade da comida daqui, eu mesma vou fazer. Então, Então, qual que é o prato que essa baiana faz aí, melhor de todas? o povo lá de casa ama minha lasanha. É mesmo? Meus amigos, nossa, quando eu vou pra lá, eu tenho que ir na casa da tia, do meu irmão, de não sei quem, de não sei quem. Eu faço a lasanha, deixo no forno, beijo. Aí eu vou pra outra casa, eu faço a lasanha, tá bom, gente, beijo. Lasanha essa semana eu não vou fazer, não. É nesse nível. Mas, aí, por conta disso, eu entrei em depressão. Eu tinha 17 anos, eu fiquei com 42 quilos. Este. E nessa época era a fase que eu ainda estava um pouco confusa do que fazer, se era medicina, se era psicologia, então eu estava fazendo cursinho. Então foi a época que realmente eu me deparei com a depressão, síndrome do pânico, assim, eu fiquei mal. E foi aí que eu fiz todos os exames e vi que realmente era uma questão, né, emocional e tal, e aí eu fui na psiquiatra, e a psiquiatra me passou terapia. E foi a primeira vez que eu tive contato com terapia, porque antes eu era, né, assim, a terapeuta mirim ali das pessoas, mas foi a primeira vez que eu me vi no lugar de paciente e quando eu me vi no processo, assim, de autoconhecimento, de ressignificar e de cura, eu falei, cara, é isso que eu quero. Sabe? Que todo mundo passe Eu por isso falei, e nossa, fique, né? agora eu quero. De entender que remédio não traz cura. Uhum. A psiquiatra, obviamente, ela passava remédio para amenizar os sintomas, né? Um tratamento em conjunto, a depender do que você tenha. Mas a cura mesmo tá no autoconhecimento. Tá no momento em que você toma consciência das coisas que te aconteceram, do que você precisa quebrar. E isso tudo é na terapia, sabe? Óbvio que tem outras maneiras de você buscar autoconhecimento. Mas quando eu me vi curada, eu perdi o medo de tudo na minha vida. Eu falei assim, peraí, porque antes a minha ideia era, não importa onde eu esteja, eu vou estar comigo. E se eu não estou bem comigo, porque Nada esse é vai um duelo funcionar. interno, não importa onde eu esteja. Então, assim, eu preciso fazer as pazes comigo. Eu preciso me entender, eu preciso me acolher, eu preciso me validar. E eu preciso ser minha amiga, então vai ser aqui. Porque minha mãe queria que eu voltasse, sabe, pro interior. E minha mãe, aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. Quando ela era novinha e foi morar com os avós no Rio de Janeiro. E aí ela também se viu nesse mesmo lugar que eu. E aí ela voltou. Então ela desistiu, ela voltou pro interiorzinho da Bahia, de onde eu sou, Santa Maria da Vitória. Beijo, galera. E eu falei, mãe, eu não vou repetir sua história. Eu vou ficar aqui. Eu falei, aí pronto. Me curei, entrei pra faculdade. Quanto tempo dura uma terapia? Ou é muito É relativo. realmente de pessoa a pessoa ali? É relativo. Desculpa a pergunta sua, foi? Só demorou quanto tempo pra você falar assim, pô, sair desse Comigo? sentimento ruim e virou o astral que a gente acompanha você hoje, por exemplo? Comigo, eu acho que uns de 6 a 8 meses. Boa. Acho que foi assim. Pra eu falar assim, foi isso mesmo, foi de uns 6 a 8 meses. E aí
destrave. Não, E aí fala assim, cara, dá um beijo na testa, assim, agradece. Tanto que quando eu me formei em Salvador, eu tentei me inserir lá em alguma clínica hospitalar e tal. E era muito difícil, é QI, né? Quem indica. Famoso quem indica. E aí eu comecei a espalhar currículo pro Brasil inteiro, porque eu precisava devolver o apartamento e voltar pro interior. E eu sempre achei que os meus sonhos não cabiam numa cidade pequenininha. Falei, nossa, eu sonho muito alto aqui, não tenho as coisas que eu quero viver, sabe? Então eu tava ficando muito triste com a possibilidade de voltar. Mas eu também já tinha aceitado que se não desse eu ia voltar. E aí eu espalhei. Aí surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista no Rio de Janeiro para uma clínica de cirurgia plástica. E aí eu falei, e faltava 5 dias para eu voltar pro interior. Eu já tinha feito 80% da mudança. Eu tava com a mala, assim, de roupa. Eu liguei pra minha mãe, 5 dias antes. Liguei pra minha mãe, mudança de planos. Eu vou pro Rio de Janeiro e me dê só um mês. Se não der certo as coisas lá, eu volto. Minha mãe enlouqueceu, porque não desligava a TV, né? Assistindo muito jornal, e aí era aquela coisa de antigamente. E eu fui, porque eu tenho família no Rio, então, por um lado, ela ficou mais preocupada assim, né? Porque eu fiquei na casa dos meus tios. No segundo dia que eu cheguei no Rio, eu fechei com 2 clínicas. Eu falei, Era pra ser mesmo, Eu falei, aqui. E assim, aí eu pegava 3 ônibus para ir pro trabalho e voltava. E todo dia assim, eu fui ganhando conhecimento. No Rio, eu trabalhava praticamente de segunda a segunda. Eu trabalhava em 2 clínicas, eu atendia online brasileiros que moravam fora. Eu trabalhava com coach também, uma equipe de coach. Fazia teatro, assim, no sábado, na sexta e no sábado, e no domingo eu atendia numa obra social. Então era assim, pauleira, né? Até o dia que eu falei assim, tá bom, já deu. Eu preciso ver a praia, né? Eu falei, tá bom, vou pra São Paulo, a praia. Vou pra São Paulo. Falei, tá na hora. Aí quando eu cheguei aqui, também não consegui me inserir no mercado de trabalho. E eu precisava juntar grana para fazer minha especialização no Einstein. Aí eu falei, vou fazer um currículo aqui. Eu vou misturar psicologia com teatro. Existe currículo hoje em dia? Depois da minha época. Caraca, a Lu tem 68 anos, galera. Não, Currículo vitae. Mas isso em 2017 geralmente era por e-mail. Já era a fase de enviar por e-mail, sabe? Que ninguém mais fazia pessoalmente. Mas você eu. merece muito, você tem que parar com isso. Não, mas Aí eu falei, não, eu vou fazer. Botei embaixo do braço. Falei, qual é o lugar onde pode aceitar trabalhar? Porque eu preciso juntar grana para fazer especialização. Mais de 20 mil reais. Não, eu precisava juntar. E aí eu fui pro shopping. Aí consegui. Fechei lá. Eu fui falar com uma gerente. A gerente, você tem experiência com vendas? Porque eu falei pra ela que eu era psicóloga, né? Eu falei, não, eu tenho com gente, serve? Aí ela olhou pra mim assim, vamos ali conversar rapidinho, menina? Segura as pontas aí. E aí, nisso eu trabalhei 3 meses, bati meta, juntei a grana. Aí passei no processo seletivo do Einstein, aí eu fiz minha especialização. E depois que eu formei, veio a pandemia. Aí na pandemia veio o convite pro reality show. Minha vida, como é que é? É sensacional, hein? Que podcast, pessoal. Você só segue no Instagram e você já viu uma referência gigante. Então, parabéns antes de qualquer coisa. Obrigada. Porque você fez acontecer. Obrigada. E o que hoje você encara como os maiores problemas, assim, vamos dizer, que chegam até você? Você falou da parte hospitalar, a gente em algum determinado momento vai falar sobre a psicologia referente a dinheiro, né? O excesso, a falta, os extremos sempre são muito ruins. Hoje, o que mais chega para você ou para sua startup, para sua empresa? Acho que hoje a galera tá mais bugada, assim? Ansiedade, né? Ansiedade, depressão, relacionamento abusivo, financeiro também. Você acha que é consequência da pandemia? Porque eu ouvi muito a palavra o novo normal, né? Então tava todo mundo bugado e todo mundo falava o novo normal. E eu acredito que o que a gente presencia hoje já fazem 5 anos, né? A pandemia. Esse é o novo normal. As pessoas ainda não voltaram ao normal, assim, vamos dizer? Eu acho que a pandemia foi a tomada de um quarto escuro.
Pode ser, sabe? entendi. A pandemia, ela meio que... Você precisa rever isso aqui. Abra seu baú, sabe? A caixinha de Pandora. Vai lá, fuça. Que tem coisas pra você ver. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ver que tinha muita coisa pra, né, pra tratar, eu acho que, em contrapartida também, os estereótipos foram, né, foram caindo. Não é nem estereótipos que eu falo, paradigmas, essas coisas. Esse preconceito, né? Que foi meio que caindo em relação aos estigmas, em relação à psicologia. Então, as pessoas foram tendo mais coragem de tocar em um ponto em que elas evitavam. Às vezes, na correria, né? No dia a dia, não queriam acessar. Pô, muito bom. E como é que você lidou na pandemia? Você atendeu muito? Você ficou com medo? Qual que foi como é que foi a Lu na pandemia? Eu falo porque eu sou do digital também. Uhum. Então, pô, eu vivi a pandemia no computador ali e foi algo passageiro para mim muito rápido. Eu não tive esse momento do bug, eu não consegui usufruir, assim, vamos se dizer, desse momento reflexivo. Eu trabalhei muito Não porque mudou tava todo muito mundo... a sua dinâmica, né? Eu participava de uma área educacional e tava todo mundo querendo fazer algum curso e tudo mais, então a gente trabalhou demais. Como é que foi a Lu? Muita gente te procurou? Foi aí que você começou a atender mais no online ou não? Foi acontecendo naturalmente? Então, eu já atendia brasileiros que moravam fora, continuei atendendo. Um pouco antes da pandemia, eu trabalhava numa escola. Então, assim, eu tinha paciente de Tourette, não sei se você sabe qual é, mas... então, eu tive que mudar, né? Eu deixei de ir para a escola, eu tive que adaptar um online. Então, eu fazia meus atendimentos ali tranquilo e tal, né? Não entrava grana, eu conseguia, né, pagar as minhas contas e tal, tudo certo. Mas eu lia bastante, eu treinava em casa. Nessa época, eu morava com a minha tia, porque eu não tinha muito tempo que tinha chegado em São Paulo. E aí ela falou, não, peraí, você não vai mudar agora, né? Nesse tempo, né? De correndo o risco de adoecer sozinha no apartamento e tal. Então, a gente ficou lá, aí comprou aqueles pezinhos halteres, e ficava treinando em casa. Aí a gente ficava fazendo receita, inventando receita e postando no YouTube, sabe? A gente foi... tinha o nosso horário de oração, de ir pra janela, então a gente puxava a oração e aí o condomínio inteiro abria a janela naquela hora e todo mundo ia orar junto. A gente ia se virando assim, sabe? Mas sempre, óbvio, com todo o cuidado do mundo e tensos, né? Minha tia é médica, então ela via muita coisa que acontecia no hospital, então ela voltava sobrecarregada e a gente conversava sobre isso, então era um medo muito grande, né? Ainda mais minha família lá no interiorzinho da Bahia. Assim, nem um TI tem. Quer dizer, não sei agora, viu? Mas assim, antigamente não tinha. E aí, hoje você trata, então, tudo quanto é tipo. Hoje, o que mais vem? É financeiro? Ou, quem você falou, relacionamento? É mais relacionamento financeiro. Os São os dois se dois pontos competem que... ali. Como é que você... eu falo porque eu nunca tive uma psicóloga, assim, a minha esposa é psicóloga, mas eu nunca participei, por isso que as perguntas são meio malucas. Uhum. Como é que você consegue sair, que nem você falou, eu acredito muito nisso, a parte do medicamento, ela vai te tratar nada, né? Ela vai te só Ameniza os amenizar. sintomas. Exato. Sim. E aí, pra pessoa sair desse movimento mais caótico ali, vai ser realmente o entendimento. Como é que você pega ali, por exemplo, num relacionamento, porque quem tá de fora consegue ver, quem tá dentro vai vivendo e se perde. E na ponta financeira, qual que é o principal entrave? Como o Caú vai lá e conversa com a pessoa e a pessoa fala, opa, peraí, entendi, e ela sai do caos financeiro, vai para uma planilha. Como é que é a condução dessa parte da finança? Primeiro, entender que a nossa vida financeira ela está muito mais voltada pela nossa história de vida, as nossas emoções, do que conhecimento matemático. Ótimo, muito bom. Na verdade, eu preciso entender como é que é o contexto, como é o relacionamento dela com o dinheiro, para depois eu ir aprofundando e tentando entender como é que era a estrutura familiar dela e como é que era a crença em relação ao dinheiro na época que ela era criança. Primeiro, assim, eu não consigo nem resumir isso, porque eu acho que é tão importante a gente saber quem somos nós.
a nossa estrutura, a forma como a gente pensa em relação, principalmente ao dinheiro, que é o tema de hoje, que não dá para falar uma coisa mais atualizada, sabe? Mas no aqui e agora, no caso. Primeiro é entender que o nosso cérebro, ele é moldado para sobrevivência. Desde a época da evolução, a gente pensa assim, existem duas forças dentro do nosso cérebro que comandam praticamente. Uma força é a busca do prazer, do alívio, da recompensa. E a outra força é do evitar morrer. É do evitar sofrer, sentir dor. Ficar atenta ao perigo, às ameaças, né? Então, essas duas forças nos mantêm minimamente vivos, sobrevivendo. Então, assim, quando a gente pensa no prazer, que a gente está em busca de alívio, de proteção, enfim, de prazer, a gente está pensando em comida, quando a gente, né? A gente está pensando os prazeres da vida, que envolve comida, que envolve dinheiro, que envolve sexo, que envolve sucesso. E, em contrapartida, o outro é medo do fracasso, é medo da morte, é medo do faltar. Então, vamos imaginar que o primeiro impulso é de preservação de vida. Ponto. O nosso lado racional, ele só entra depois. O bendito só vem atrasado, Depois entendeu? você acorda, opa, mais um dia. O bendito só vem atrasado, porque o papel desse nosso lado racional é frear alguns impulsos que a gente tem, dar sentido às coisas, é planejar, mas só vem depois, porque primeiro vem esse instinto de sobrevivência. Seja pro lado do desejo de ir em busca de alguma coisa, ou seja pro lado da defesa, do medo de se proteger. E aí a gente mergulha mais ainda, que a gente já sabe que o nosso cérebro funciona dessa forma, certo? E aí quando a gente mergulha um pouco mais, a gente vai para a fase da nossa infância, que já não é mais uma estrutura, vamos dizer assim, fisiológica. A gente agora vai falar de um mundo subjetivo. O bebê, ele não fala. O meio dele comunicar é através do choro. Então, o choro... E a família vai nomeando o choro, né? Da criança, tentando entender o que ela quer com aquele choro. Então, a necessidade da criança, quando ela tá com necessidade de se alimentar, ela chora. Quando ela tá sentindo um desconforto e ela precisa de um conforto, ela chora. Se ela tá precisando de um colo, ela chora, né? Se ela tá sentindo dor, enfim, ou se sentindo desprotegida, ela chora. Ou seja, as nossas necessidades, ou seja, as nossas faltas, nos move, gera desejo que faz a gente ir atrás, certo? Sim. Só que ninguém na face dessa terra nasce sabendo o verdadeiro significado do dinheiro. A gente vai aprendendo com o que nossa família nomeia. Assim como, deve tá com fome, vou dar de mamar. Aí parou, então era isso, né? Deve dar não sei o quê. Às vezes nega também. Mas aí com o tempo, você consegue nomear, né? Aquelas coisas da criança e a criança consegue entender que aquela necessidade dela tem um nome. Então, é a partir da verdade do adulto. Por exemplo, tem a fase que você tá com a criança, você tem filhos? Tenho. A fase que você tá com a criança no colo e que ele olha para um cachorrinho na rua e faz assim, aí você fala, filho, é um cachorro. Ou seja, você nomeou uma coisa que ele queria e foi uma confirmação para ele. Internalizou. Ele não vai questionar. Ele não tem nem maturidade para questionar a sua verdade. Eu vou te fazer uma pergunta já. Tá. Senão eu vou esquecer. Então todo mundo é um mimado financeiro? Não. Não necessariamente? Não. Porque... Mimado financeiro foi bom, mas pô, porque o que acontece? Existem pessoas que gastam loucamente. Entrou dinheiro, já gasta. Tem pessoas que esses são os impulsivos. Tem as pessoas que meio que guardam e retêm dinheiro meio que obsessivamente. Tem os que até gastam, mas ficam mal com sentimento de culpa. Sabe? Quando você vai ver, tem uns que usam dinheiro para autoafirmação.
para ser reconhecido. Então, quando você para pensar, que você vai lá, voltando lá atrás, naquela fase em que a criança... Entendi perfeitamente. Como é que a criança entende sobre dinheiro? Aí, quando você volta lá, quando você pega um microscópio, assim, você vai ver que no lar dessa pessoa que gasta muito, geralmente eram pais ausentes, que trabalhavam bastante e que, para compensar a ausência na vida dos filhos, enchia os filhos de presente. E aí, essa criança, ela passa a associar presente com afeto, com amor, com preencher vazio. Ou até comida também está relacionada a isso. E aí ele vira um adulto, porque como ele está na fase da criança, ele também não tem um senso crítico, não tem maturidade, internaliza, armazenou ali, a gente carrega para a vida adulta, porque todo mundo tem uma criança interior aí. Então, na vida adulta, é uma pessoa que gasta muito para preencher um vazio afetivo. A falta gera desejo, e aí, no meu desejo, eu preciso saciar meu desejo. Então, por exemplo, estou com sede. Eu bebo água aqui. A partir do momento que eu bebo água, meu desejo acabou. Eu vou ter desejo sobre outra coisa. Então, uma pessoa que ela tem muito essa falta afetiva, ou ela acredita que, inconscientemente, tá? Que o amor está relacionado a presente, ela vai comprar, assim, compulsivamente. Ela vai ser sempre por impulso. Ali, né? E aí ela não tem acesso a essa memória, essa crença de onde vem. Então, só repete. Aí a pessoa que retém muito dinheiro, né? Ela cresceu em um lar onde ela ouvia muito que dinheiro nasce em árvore, que dinheiro só pode gastar com necessidade, que se você gasta dinheiro com você, isso é egoísmo, que cuidado, porque dinheiro pode faltar. E aí, como é que você vai sobreviver? Aí acende aquele lugarzinho lá que a gente já tem na estrutura de preservar a vida, proteção, ameaça. Então, o que é que você... Aí o adulto, né? Essa criança, quando vira adulta, ela pensa, não posso ficar sem dinheiro. Porque e se faltar amanhã? E aí começa a reter, guarda. Tem até a história de uma criancinha que um psicanalista me contou, o pai de uma amiga minha, que ele atendia um casal e esse casal levou para consulta que o filhinho não estava conseguindo evacuar. E que sempre eles precisavam, tinha umas 3, 4 vezes que eles já tinham levado para o hospital para fazer lavagem. E eles não entendiam por quê, fez vários exames, estava tudo ok, mas ele não conseguia. Na mesma hora, o psicanalista perguntou, o que aconteceu com ele relacionado a dinheiro? Caraca, que loucura, bicho. E aí os pais falaram que eles tinham dado um presente para ele, um brinquedo, e que ele quebrou o brinquedo muito rápido. Eles já tinham conversado com ele que não era para brincar de qualquer forma, ter cuidado com, né, o brinquedo era caro e tal. E ele quebrou. E os pais falaram assim, a partir de agora, você vai juntar, criança é muito literal, você vai juntar dinheirinho no cofrinho. Então, até encher esse cofrinho, a gente vai quebrar e aí depois compra ou conserta o brinquedo. Nunca mais o menino dormiu. Então, na cabecinha dele, ele pensou que ele precisava juntar para não ser castigado, para não ficar sem o que ele queria. Então, nessa de juntar, o corpinho dele também entendeu que ele precisava reter. Então, ele não conseguia evacuar. E aí o psicanalista falou assim, ó, vocês vão chegar em casa hoje, vocês vão sentar com ele e vão falar, vamos quebrar o porquinho? Já está na hora de quebrar o porquinho, já conseguimos. Ele foi lá, os pais foram lá, quebraram o porquinho, ele foi no banheiro. Putz. E engraçado que tem muitos adultos hoje que são assim. O salário caiu, vão no banheiro. Sério, porque tem gente que tem dificuldade no banheiro, mas isso é muito, muito assim, aquelas pessoas que vivem na escassez, de pode faltar, preciso segurar, não posso gastar com isso, não posso gastar com aquilo. Às vezes, isso tá tão enraizado, ancorado naquela criança que ela foi um dia, que até o corpo acompanha isso, essa crença, sabe? É muita... Papo cabeça bom, hein? É muito profundo, né? Então. É muito profundo, mas isso diz muito sobre a nossa relação com o dinheiro. Uma pessoa que ela quer ser rica muito mais para mostrar do que para ela, porque ela precisa do carro,
né, do ano, de alguma coisa material que as pessoas possam ver. Quando você vai olhar, talvez cresceu em um lar onde ele era muito criticado, onde ele não era validado, né? Onde a família era muito rígida e nunca reconhecia algo bom que ele fazia. Então, ele colocou na cabeça dele de que ele precisava ser alguém e misturando o valor pessoal com o valor material, porque a família só dava espaço para quem tinha alguma coisa, para quem conquistou alguma coisa, entende? Então, aí você vai moldando esse adulto, aí você vê assim, o que mais tem, quando você para pensar nesse nível de relação e de família, construção familiar diferente, o que você mais vê realmente são perfis muito diferentes de adulto que lidam com dinheiro. Poxa, e você movimentou minha profissão, vou chegar lá. Eu presto consultoria de investimentos como um todo, e eu vejo que a grande maioria das pessoas que tem o excesso, então a escassez é fácil de entender. O Brasil, sei lá, né, a grande maioria vive mais no modo sobrevivência e escassez do que o da abundância. A abundância está focada numa determinada região, porcentagem pequena do brasileiro. E aí eu atendo muitas das pessoas que estão nessa abundância. E às vezes elas não são felizes. Que muitas das, né, dinheiro não traz felicidade, pode ser uma das frases mais difíceis de entender. Mas você pode ver pessoas com muitos milhões de reais investidos, o rendimento já é a independência financeira, a pessoa não está feliz. E aí? O que a gente faz? Porque não é mais dinheiro. Então, assim, muita gente corre, né? A gente trabalha e tudo mais, tem a satisfação, mas o lado monetário é existente. E quando chega lá, todo mundo quer chegar lá, dá uma bugada. E eu, assim, ó, acho que 90% das pessoas da abundância não são felizes. O que a gente faz com essas pessoas? Terapia. Mas, assim, são pessoas que confundem valor pessoal com valor, né, material. Provavelmente foram crianças que cresceram lá onde os pais não separavam o dinheiro do afeto. Então, isso também dita como a pessoa vai se enxergar ainda mais no mundo de hoje, quando você para pensar nas redes sociais, esse mundo ideal que não é o real e que é uma grande mentira. Ninguém tá ruim ali, né? Porque, assim, né, todo mundo só posta, depois de 50 fotos vai postar que vai estar bonitinho, ou só posta, a maioria das vezes, só conquistas. É como se essa própria cultura, né, do ideal e do consumo e desse capitalismo que a gente precisa estar sempre, essa dopamina constante que a gente está atrás, é como se as pessoas acendessem muito a essa necessidade de pertencimento. Imagina, você quer pertencer, diferente de você querer pertencer na época de criança a um grupo de colegas que fica ali na quadra jogando bola, e aí você quer aprender a jogar bola para pertencer àquele grupo. Quando você olha para a internet e vê muito essa coisa do super valor para quem tem, você entende que você só vai ser alguém se você ter. Isso, e aí você já começa a misturar, porque você deixa a sua essência de lado, você deixa os reais valores de lado, e aí você passa a acreditar que você só consegue pertencer a esse mundo se você tem alguma coisa para mostrar. Que é mais ou menos isso aí. O dinheiro, a pessoa precisa entender que o dinheiro é uma ferramenta que a gente precisa, é um recurso que a gente tem na vida, que faz parte da vida, né? O dinheiro faz parte da nossa vida, não é a nossa vida que faz parte do dinheiro. Pra não ficar na roda do ratinho. E essa é a grande questão, é que as pessoas acreditam que não é o... Zerar a vida. Não é viver a vida com o dinheiro, sabe? É o dinheiro que vive a vida. As pessoas meio que distorcem isso, assim. Então, você pensa, poxa, tá, o meu desejo é, sei lá, eu sou milionário, o meu desejo é ter um carrão, então não sei o quê, eu compro um carro. Lembra que eu te falei? Tava com sede, bebi água, o desejo passou, porque eu já saciei. Então, agora eu quero o quê? Agora eu quero uma casa de milhões e tal, não sei o quê, não.
Você tá chorando no quarto, Aí chutando o você carro. fala, pronto. Sabe por quê? Porque o desejo, a dopamina, ela tá muito mais na busca do que na própria recompensa. Por exemplo, tá aí uma coisa que eu fazia muito na pandemia. Eu amava, eu tava numa loucura de ficar comprando coisa na internet e eu ficava olhando o tempo inteiro, passo a passo, de onde tava na entrega. Já tá perto de São Paulo, já tá chegando aqui em casa, e aí quando chegava eu falava, ah, legal. Chegou. Mas a euforia estava muito mais nessa espera, no processo, do que no fim. Então, pessoas que pensam que a vida é isso, inclusive quando eu trabalhava no shopping, eu trabalhava em uma loja que, assim, às vezes uma blusa era mais de R$1.000, uma blusa simples. Sério. Às vezes chegava algumas senhoras lá, algumas mulheres lá, que visivelmente eu olhava e eu sabia que elas estavam dopadas. E que gastava 160 mil, sentadas. Ah, quero aquilo ali, quero aquilo ali. E aí eu olhava pra gerente e eu falava, ela não precisa disso. Não é disso que ela precisa. Eu sou gerente A gerente, você tá aqui como vendedora, você não está aqui como psicóloga. Aí eu falava, ai Deus, isso tá indo contra os meus valores. Eu falei, tá bom, é só uma fase. Mas isso pra mim, eu lembro muito disso, porque elas estavam atrás de algo que trouxesse prazer. Sim. E aí elas já estavam vendo que essa fase já tinha passado. E aí a falta de autoconhecimento, sabe? De ter acesso, de entender que essa vontade de comprar talvez tenha sido porque o pai e a mãe ou os cuidadores não foram atenciosos, não foram presentes. E aí começar a fazer as pazes com o passado muda o presente, sabe? A pessoa começa a olhar de outra forma a vida. Você tem que fazer um livro. Sabia? É? Uhum. Exato. Jura? Gostei. Pô, sensacional. Porque a gente comentou no começo de um bate-papo aqui, pra gente te conhecer, e a gente entrou numa esfera que você acaba fazendo com que a gente do mercado financeiro se reflita, tenha uma reflexão igual você dentro da loja, com esse povo gastando horrores, né? A gente fala assim de 60 mil, de novo, para alguns é nada, para alguns é o dinheiro de uma vida e uns nunca vão chegar lá. E aí não precisa disso. E aí você me fez pensar de que eu sempre fui muito da cultura da educação financeira, né? Quando surgiu a lei que na escola teria educação financeira, eu fui um dos caras que vibrou. Eu falei, cara, porque isso é muito mais interessante do que algumas outras matérias que no impacto da vida, eu era o cara Poderia do fundão. tanto ter isso na escola. Então, eu era da turma do fundão que falava assim, pô, onde eu vou usar isso na minha vida? E nunca usei realmente. Ninguém conseguiu me convencer que aquele aprendizado me fez, de alguma forma, direcionada na minha vida adulta, né, usar. Educação financeira, naturalmente, eu usaria. Se eu tivesse tido na escola. Eu tive que ter depois de velho, depois de trabalhar no mercado financeiro. Uhum. Mas você me fez acreditar agora que a criação financeira é muito mais importante do que a educação financeira. Porque não vai ser só mais uma matéria chata, né, que as pessoas vão ter, ou obrigatoriamente vão ter pela abundância ou pela falta dela. E a criação financeira é o mais importante de tudo. E assim como você tem filho ou não tem? Não. Pô, é um negócio muito difícil, assim, ó, porque você não tem um manual, né? Não tem um livro, né? Sim, Pra falar sim, assim, pô, sim. então, pra criar um filho, nasceu, você Ah, então, quem no dia dera, 1 né? você faz isso. Quem dera se fosse a receitinha perfeita. No dia 2 você faz isso. Não tem. Você vai muito no que você acredita e, entre aspas, num feeling. Então, a criação financeira também é algo complexo. A gente não pode esquecer do mundo subjetivo. A gente não pode esquecer que somos formados de mente, corpo e alma. A gente não pode esquecer que cada escolha que a gente faz diária é você quem está fazendo. E você tem crenças, e você tem uma história de vida, e você tem padrões que você pode repetir da família. Não vai ser aquele papelzinho com aquele cálculozinho certo que 2 mais 2 é 4, que isso aqui vai conseguir comprar. Nossa, seria ótimo se todas as nossas escolhas fossem realmente resumidas em um pedaço de papel e uma calculadora. Mas a gente tem faltas afetivas, necessidades afetivas que gera desejo, que faz a gente tomar decisões erradas. Por exemplo, na vida, geralmente, a gente faz escolhas a partir da dor. Né? A dor vai... Por exemplo, eu fiz psicologia porque eu também tive as minhas dores na infância. Pais separados, né? E aí era uma relação complicada entre eles. Eu sofri alienação parental. Então, muita coisa assim pra mim que me fez tentar
entender como é que funciona. Por que que os humanos, por que que os adultos fazem isso? Então, foi através dessa dor que eu cheguei na psicologia. Então, imagina que essa dor inconsciente, essa falta inconsciente que os adultos têm e que o dinheiro pode proporcionar esse preenchimento desse vazio, é que vai muitas vezes na frente daquele pensamento racional. Então, toma a decisão primeiro, entendeu? Então, aí acaba usando errado o dinheiro. Existe alguma atividade, tarefa, alguma coisa que você vê que as pessoas poderiam fazer com os seus filhos para que eles não tenham um relacionamento tóxico com o dinheiro? Porque daí a gente, fazendo uma analogia, né, com o relacionamento, cada um vai enxergar o dinheiro de uma forma, né? Sim, Sobrevivência, abundância, para usufruir, para não usufruir, para investir, para segurança. Então tem várias situações ali. Então sim. você já me convenceu que vem de berço realmente esse Sim. movimento. O que fazer para não ser um mimado financeiro ou ter um relacionamento tóxico com o dinheiro? Bom, primeiro eu acredito que os pais precisam acessar a si mesmos e quebrar padrões e crenças. Porque é o que eu falo, o autoconhecimento é realmente o acender ali da tomada. Você fala, nossa, é isso aqui? Tá, mas isso aqui tá desorganizado. Então, aí, obviamente, que no processo você vai começando a organizar as coisas, colocando as coisas no devido lugar. E você fala, pronto, tá, já sei. A partir de agora eu já sei mais ou menos o que fazer. Aí você passa a decidir, a fazer escolhas com aquele pensamento racional, que ele vai ganhando força a partir do momento que você vai tendo mais consciência sobre as coisas que você já viveu, ou como, né, o que você aprendeu. O lado racional, consciente, ele ganha mais força do que aquele impulsivo lá de trás, de eu só preciso saciar um desejo, ou eu não posso gastar, porque senão vai faltar amanhã. Quando os pais eles têm acesso a isso, ok, porque vai ser mais fácil para os pais entenderem o que passar para a criança. E para quem não é tão evoluído assim? Faz um cofrinho? Acho que assim, Não. mas o lado direcionado no céu. O que não pode faltar? Mas Porque o que a gente- acontece? A gente tá pautando situações que, pô, de novo, no Brasil vai ser a minoria que vai estar evoluída a esse ponto. E a gente tem de tudo, né, aqui Sim. ouvindo o nosso podcast. Por exemplo, assim, o que não pode faltar, além do lado, como eu posso dizer, de autoconhecimento, etc., para criança ali, o copinho zicou aquele menino que você falou, né? Mas o copinho pode ser algo que a criança entenda a importância de ter Sim. o E uma relação guardar. saudável, né? É, Primeiro, os pais não podem misturar dinheiro com afeto. comprar o que você falou, né? A criança tá triste, ela não tá precisando de presente, ela tá precisando de presença. Ela tá precisando de um espaço de escuta, de acolhimento, é aquilo que ela tá precisando. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto é não associar dinheiro a castigo. Por quê? O primeiro exemplo vai levar a criança muito provavelmente para aquele lugar de comprar. Porque é assim que é o amor. A presença tá aí. Em contrapartida, quando os pais ensinam e misturam dinheiro com castigo, é aquela criança que vai ter medo, o futuro adulto que vai ter medo de perder, de gastar. Então, separar essas duas coisas e ir conversando com a criança de filho. Esse mês, o papai e a mamãe vai juntar dinheiro, porque no mês que vem a gente quer viajar. Então, nesse mês, a gente vai juntar. No outro mês, aí chega um outro mês, filho, nesse mês a gente vai pegar aquele dinheiro porque a gente vai viajar. Porque a gente merece, porque a gente trabalhou muito, porque isso vai construindo aos pouquinhos uma relação saudável com a criança em relação ao dinheiro e deixando muito claro, filho, o dinheiro é só uma ferramenta, faz parte da nossa vida, não é o centro dela. E aí você, por exemplo, quem tem condições, obviamente, vai dando mesada pro filho e vai falando com ele, assim, guarda um pouquinho. O outro você gasta o que você quiser, mas aí, de repente, ele quer pegar tudo e gastar? Deixa. E não deixa ele de castigo depois. Porque ele mesmo vai aprendendo que no outro mês, quando ele desejar outra coisa, porque a gente é movida a isso, né? Então,
Quando ele desejar outra coisa, ele não vai ter condição de comprar. E aí ele vai entender que ele fez uma escolha errada no passado. E vai começar daqui em diante a ter um novo olhar de, não, eu preciso guardar, porque vai que lá na frente eu queira outra coisa. Então, assim, é ir conversando, é sendo presente, é não deixando que a falta afetiva, emocional da criança seja compensada com coisas materiais. Sensacional. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu tive uma memória aqui que acho que cabe perfeitamente pelo contexto do podcast. Eu assisti uma série também, se não me engano, chama 6 Dígitos. Posso estar falando besteira loucura, assim, do nome, mas o contexto era um experimento social também, onde as pessoas estavam se preparando para ganhar o dinheiro da loteria. E aí, realmente, né, casais se separaram, as pessoas começaram a brigar até a chegada do prêmio. Você tinha algumas situações para cumprir até a chegada da premiação. E no Brasil, tem alguns casos famosos de pessoas que realmente ganharam e rapidamente perderam tudo. O que passa na cabeça das pessoas quando recebem uma bolada? Seguro de vida ou uma bolada de uma Mega Sena, assim, por exemplo? Por que as pessoas, elas... tecnicamente não estão preparadas para isso, ou precisariam ter um curso. O experimento era muito bom porque realmente a pessoa estava se preparando para receber um prêmio. Sim. Dinheiro... Mas esse era o objetivo. Porque eu recebi. Assim, eu recebi, pronto. Meu desejo foi saciado. Agora eu vou fazer o que com isso? Vou gastar. Não tinha algo mais profundo em relação àquilo, sabe? Por isso que o dinheiro não traz felicidade? Por isso dessa frase? Vamos descomplicar essa frase? O que acontece? As pessoas elas têm uma ideia assim, quem é que não quer ser rico, milionário? Todo mundo quer. Mas as pessoas não entendem que a mentalidade dessas pessoas não é assim, entrou dinheiro, eu vou gastar, né? Entrou dinheiro, eu vou comprar o carro do ano, eu vou viajar. Muito pelo contrário, a primeira coisa que eles pensam é, vou guardar. Eles guardam uma parte. Então, por exemplo, e não pensam, porque o que acontece? Quanto mais a gente vai ganhando, nosso padrão de vida vai aumentando e vai ter mais gasto. Essa não é a ideia de quem quer ser rico. A primeira coisa é, eu preciso guardar, porque a vida ela é imprevisível. A gente tem que guardar coisas para a imprevisibilidade da vida. A gente não precisa ter um foco principal de que eu quero comprar um apartamento e por isso eu vou guardar. Eu quero guardar porque a vida é imprevisível. Em algum momento eu vou precisar para alguma coisa muito importante. Então, por exemplo, se o rico ele quer guardar mais, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise da vida dele e ele vai começar a diminuir o padrão de vida dele, os gastos dele, porque o que vai sobrar ele vai guardar. Perfeito. Então, a mentalidade, né, nossa, assim, da maioria é... Não, eu preciso ganhar mais. Isso, onde diz. Só que o ganhar mais te traz aquele olhar de que, então agora é possível que eu deseje mais coisas para eu saciar. E aí vem aquelas faltas afetivas. Então, assim, quando você falou dessa criação financeira, eu acho que é um conjunto, né? Não é só a criação financeira, mas que é a base dessa consciência que você precisa ter com uma relação saudável com o dinheiro, isso de fato é. Chique. E o oposto? Aqueles que estão na escassez, né? Então, a gente falou do gostoso do universo, né? Dinheiro não traz felicidade, e aí, no final das contas, é abundância. Quando você tem a sobra, é mais fácil de organizar. E muita gente, obviamente, entra em modo pânico com a falta dele, ou né? Você não conseguiu honrar com todos os seus compromissos. Aí, às vezes, pode vir da infância ou com algum problema, que você falou, imprevisível, aconteceu um problema no meio do caminho. Sim, sim. Como que organiza também essa etapa mental com problema financeiro? Acho que deve ser 2, 3 vezes mais difícil do que na abundância. Bom, quando você percebe que você está repetindo padrões e isso é o autoconhecimento que vai dizer, aí tudo bem, você vai fazer, obviamente, um trabalho mais interno. Por quê? Todos nós temos alguma sombra da vida. E quando a gente permanece muito tempo com ela, a gente se acostuma. É como se a família, vamos dizer, né? Que a família dele sempre foi uma família que todo mês ficava preocupado com o dinheiro para pagar dívida, para pagar conta e tal. E essa criança sempre entendeu que o dinheiro sempre vai trazer essa sensação. Então é óbvio que ela vai moldar as situações da vida dela, mesmo adulta,
para ela sentir essa sensação de escassez todo mês. Entendi. Ela se Sabe? força até mesmo. Isso é familiar para mim. Isso é familiar para mim. Então, por mais que seja desconfortável, é familiar. Então, ok, não é desconhecido para mim, sabe? É aquela pessoa que sempre viveu no caos quando encontra a paz, acha estranho. Assusta, né? Acha estranho. Até no relacionamento, às vezes se relaciona com uma pessoa que é caótica e a família era caótica e fala, tá tudo bem. Tá tudo bem, Ufa, tô achei. em família, né? Tô em família. Ou quando quer mudar padrão, às vezes, né? Se relaciona com alguém que é muito sem demais. graça, é muito não sei o quê, muito... E às vezes ela mesma vai procurar o caos naquele lugar. Pronto, instalou o caos. Agora eu tô, né? Aqui num lugar familiar pra mim. É a mesma coisa, essa sensação de escassez, sabe? Eu ouvi de um amigo meu que gosta muito de leitura. Um beijo do Cunha pra você, viu, César? É um cara também evoluído, olha aí, patamar de conhecimento. Os primeiros 7 anos da vida são os mais importantes, né? Que ele parou tudo que ele estava fazendo para ser pai. Então, dedicando o seu tempo para os 7 primeiros anos da sua filha. Nossa, que legal. E eu sempre olhei e falei, cara, loucura, né? Mas, e entendendo cada vez mais o propósito. E agora você me traz uma visão que realmente, né? Casa, né? Acaba sendo tudo consequência. Sim. Eu não lembro quase nada da minha... Né, do meu 0 aos meus 7 anos, a minha memória é muito, muito pequena daquele momento, assim. Mas faz total sentido quando você traz esses insights, seja de dinheiro ou de vida mesmo. Pô, os comportamentos que eu faço se repetem mediante ao que eu vivi, presenciei e entendi que certo e errado, se certo e errado é relativo, né? Então acaba sendo o que eu acabei presenciando. É óbvio que assim, né? O inesperado pode acontecer né, e essa pessoa acabou, por exemplo, um burnout, né? Uma pessoa estava bem, estabilizada e de repente ela entra em burnout, isso afeta as finanças e aí ela entra nessa coisa da escassez. Então, aí obviamente é uma coisa mais pontual, né? Mas quando é frequente essa coisa da escassez, por exemplo, eu conheço famílias que têm patrimônios mesmo, herdados, mas que sempre ouviram, né, das gerações passadas que aquele patrimônio era para os filhos. Só que o dinheiro no dia a dia sempre faltava. Então, eles sempre ficavam preocupados em como pagar as contas do mês, sendo que você olhando de fora, você fala, nossa, não é pobre, essa família não é pobre. Né? Sabe? Essa família não é pobre, é cheia de bens materiais ali, mas enraizou tanto essa crença que foi passando de geração em geração, sempre com essa coisa da escassez, tendo muitas terras, tendo muitos patrimônios e não mexendo ali como se fosse algo sagrado. E você fica, meu Deus, olha como é que as crenças, elas... quando a gente não entra em contato com a gente só aceita essas crenças e repassa e vive. E você fala, meu Deus, eu não precisava ter vivido tanto tempo da minha vida podendo ter a chance de, né, ter aquele dinheiro, investe em outro lugar e tal. Ou, né, você consegue, às vezes, até duplicar o dinheiro, se você souber investir e tal. Porque aquela crença deixar para os filhos. Filho de quem? De qual geração? Da 8ª, da 10ª? Porque foi passando virou filho, o filho virou adulto, que virou avô, que virou não sei o quê, e aquelas terras ali. Chocante. Sem palavras, não esperava esse papo cabeça desse patamar. E eu trago uma pergunta para você da seguinte forma: você teve criação financeira ou você... Zero, foi minha dor. Pois então eu ia perguntar, ou depois de passar por tudo que você passou, adquirir todo o conhecimento que você teve esse estado, e falou, caraca, eu preciso então me autoeducar financeiramente dizendo. Conhecimento não. Foi queda mesmo. Foi muita queda mesmo. Foi assim, porrada na cara. Levantava, tomava de novo. Foi no ringue, meu filho, que eu aprendi, você não tá entendendo. Mas óbvio, né, que a psicologia acaba ajudando muito, porque eu tenho, né, minha abordagem é psicanálise, então eu sempre tô querendo entender a raiz da coisa, pra eu ver, porque a gente precisa nomear. Quando a gente não nomeia, isso gera mais angústia. Por exemplo, às vezes você tá ansioso com alguma coisa, e você tá sentindo um aperto no peito, você tá preocupado, e você fala, meu Deus, o que é que eu tenho? Aí, de repente, sua esposa vira pra você e fala assim,
Amor, deve ser porque amanhã você vai fazer uma cirurgia, sei lá, no joelho. Amanhã não tem. Ah, é. De certa forma, aquilo ali te traz um certo alívio, sabe? Nomeou. Entende? Então, assim, comigo padrões que se repetiram muito tempo, dessa coisa de escassez, vai faltar, vai faltar, vai faltar. E aí, quando eu comprava alguma coisa pra mim, eu me sentia culpada depois. Poxa, não era pra eu ter gastado com isso. E aí vem a crença do não merecimento, tá? Caraca, Então, assim, às vezes a prosperidade, a mudança é na sua porta, e você fala, ai, não sei. Sabia que eu tinha isso de, eu não sei se eu quero jogar na Mega Sena, porque eu não sei se eu vai que eu mereço ganhe. ganhar. Tá maluco? Olha que loucura. Hoje, vou sair daqui e já vou jogar. Entendeu? Receba, né? Não, mas hoje em dia é diferente, mas pra mim foi na dor mesmo, assim, de ver escolhas mal feitas, né? As consequências das escolhas mal feitas e de entender essa coisa de onde originou isso, né? Essa curiosidade de saber. E aí eu fui me aprofundando e entendendo que também eu falava muito eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu trabalhava na área de cirurgia plástica e de reeducação alimentar. Então, eu atendia muitos pacientes que se relacionavam com a comida na mesma pegada. Por exemplo, aqueles pais ausentes que, para compensar a falta, dava comida, né? Comprava coisa, bobagem para a criança, ou então a avó que dava para a criança parar de chorar. Então, ela começou a entender que o comer ali era para aliviar, era para trazer uma calma ou um abraço que ela precisava da presença dos pais. Então, quando você vai ver uma pessoa que sempre sofreu com sobrepeso e que tudo para ela, se ela tá triste, se ela tá ansiosa, se ela tá feliz, tudo ela parte para comida, porque a comida é uma fonte de prazer e também de fuga. Também é como se fosse uma droga. Sim, Quando você para para pensar, né? Você não tá se alimentando porque para necessidade sobreviver. básica. Quer dizer, você tá comendo emoções. Você tá comendo para calar emoções, melhor dizendo. Então, Complexo, né? e aí eu fiquei assim, caramba, então isso também pode acontecer com dinheiro. E aí eu fui me aprofundando mais nisso, e aí eu fui entendendo, falei, caramba, tem um livro que eu sugiro, assim, que eu gosto bastante, que é Psicologia Financeira, que fala bastante disso. Sim, eu tava até no Uber agora, e ele tava falando sobre isso. E aí eu falei pra ele, não, vai, entra aí no Spotify, escuta aí o Psicologia Financeira, que vai abrir sua mente. Aí todo mundo tá te ouvindo, algumas até se emocionaram, certamente, e querem ter a terapia, né? Querem passar com um profissional diretamente com você, possível? Como é que funciona essa empresa que você montou? Então você saiu de todo esse movimento, saiu lá do shopping para montar uma empresa. Fala um pouco mais desse seu empreendimento e como é que você ajuda as pessoas a não bugarem de um jeito como um todo. A gente tenta, né? A gente conduz ali, né? Bom, eu faço os meus atendimentos online. No meu perfil do Instagram tem lá na bio atendimento psicológico, e vai cair diretamente na minha assistente que tá ali de olho. É ela que organiza a minha agenda. Você ficou chique. Não, pelo menos alguém para me ajudar, vou ter que ter, né? Até porque os meus conteúdos, eles também são estratégicos, óbvio. Sim. Né? Porque eu tenho, né? Eu faço conteúdos que eu sei que pode direcionar essas pessoas, né? Mexe ali, né? Não um triplex ali na cabeça. E acaba direcionando as pessoas para o autoconhecimento mesmo. Sejam elas a partir das escolhas delas, ou se quiser ir para a Vive em Si, que é a plataforma, que também tem lá na minha bio. A Vive em Si você entra lá, tem opções de profissionais e de valores, você mesmo faz o agendamento lá, tem a agenda de cada profissional, tem um mini currículo dele, você mesmo faz a agenda, passa pelo atendimento com eles e entra no processo, né? Comigo tem por lá também, mas também tem a minha agenda particular, que é o que eu falei antes. Cara, e como você dá conta de tudo isso, mulher? Amor. Muito bom. É o sentido. Né? Porque, o sentido. Sabe? É o propósito. Eu nunca consegui me ver sem isso. Tanto que quando o programa foi pro ar,
e que eu recebi essa quantidade de e-mails, eu falei, eu vou fazer isso acontecer porque eu quero democratizar a terapia. Eu quero que as pessoas tenham acesso e entendam a importância disso, sabe? Porque é difícil, né? Eu já estive do outro talvez lado foi uma da besteira moeda, muito né? no começo, né? Foi, pô, a psicologia não é o top of mind, né? Mas né, todo mundo precisa. Era pra Saúde ser, né? mental. Sabe o que é o Poxa grande vida. erro? Quem... O grande erro foi os filósofos, né? Os pensadores de antigamente que separaram o corpo humano do corpo, da mente e da alma. Principalmente corpo e mente. É óbvio que se você tá com febre, se você tá com alguma coisa no corpo, vai ser muito mais fácil você procurar um médico do que se você tiver ansioso, Sim. alguma coisa, procurar um psicólogo, sabe? É como Não é um se tabu. fossem dois corpos diferentes e não é. Mas não é um tabu humano, assim, ó, o cara tem vergonha, tem medo. E Eu também não sei quando você como é. para pra Até a pensar... gente, de novo, sou casado com uma. Aham. E até a gente não ter tirado todas essas dúvidas com você, eu não tinha um passo a passo de uma terapia, eu não sabia como é que funcionava uma terapia, sabe? Então, assim, eu Sim. converso com pessoas a todo momento, né? Então eu falo assim, pô, às vezes eu vou conversar com alguém, né? Mas obviamente você vai ter essa estratégia. Então, poxa vida, né? É enriquecedor o podcast, porque você pode tá falando aí com uma pessoa que precisa da terapia, não sabia que precisava da terapia, ou ela tinha Sim. vergonha de questionar, Sim. né, a profissão psicóloga, assim, ó, é Sim, muito difícil mas de hoje em entender. dia, grandes empresários, eles se consultam justamente para ter conselhos de aplicação, eles aprenderem realmente a lidar melhor com o dinheiro, assim, eles vão atrás até mais com esse objetivo. Hoje em dia, mas aí é porque também já é um grupinho, né? Já é algumas bolhas, né? Mas é importante que as pessoas saibam sobre isso, né? Ainda mais que a gente, queira ou não, o dinheiro tá ali como ferramenta de sobrevivência pra gente, né? E como é que foi ficar famosa? Eu não me acho É famosa. sim, você sabe que Eu ela aqui não na me acho. Eu não me acho, assim. Antes de entrar no reality, eu aí vem o lado da minha espiritualidade, que pra mim é muito forte, e minha fé é muito forte. E porque na época que a pandemia chegou, eu estava passando por um processo seletivo do Hospital Campanha do Pacaembu. Na época em que não tinha nem vacina, em que os profissionais se vestiam de astronauta, entendeu? Que todo dia era muita morte. Sim. E aí eu me inscrevi para participar porque eu já tinha me formado, me especializado, então eu já tinha essa competência para estar lá. Mas eu fiz escondido da minha família, porque se minha família soubesse, não ia deixar, né? Que eu não poderia não voltar viva, né? Não poderia. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, mas isso vai me ajudar tanto no currículo. Aí eu, poxa, mas quantas pessoas ali estão precisando de sabe, de uma palavra, porque tá assustando todo mundo. E isso vai me dar sentido. Se eu morrer, pelo menos eu tava fazendo algo que eu né? acreditava e tal. Só que quando chegou na última etapa, que eu passei, assim, eu fiquei assim. Aí só faltava a última, né? Eu fiquei, ai Deus, se for pra eu morrer, não me deixa nem entrar. E aí chegou um convite, né? Aí não entrei, fui reprovada porque eu tinha que morar perto do Pacaembu. Né? Porque nessa ida e vinda eu poderia contaminar pessoas. Justo, né? Super consciente e tal. Mas aí eu tive um sonho. E aí foi nesse sonho que um homem no meio, né, no meio das águas me estendeu a mão e me levou para o lado oposto do fluxo do rio. E eu só confiava nele, nunca vi essa pessoa na vida, tava com aquela roupa, né, meio de Jerusalém, né. Eu falei, ai, Jesus, então. E foi muito lindo, porque quando ele me sentou, assim, nas rochas junto com ele apontou, assim, pra frente, e eu vi o pôr do sol mais lindo da minha vida. Tanto que se você entra na plataforma hoje, a primeira coisa que aparece é um pôr do sol, que foi até em homenagem, assim, a esse sonho que eu tive. E no programa, aí eu pensei assim, 4 dias depois, aí veio o convite para o processo seletivo, não foi diretamente para participar, foi o processo seletivo, como qualquer outra pessoa que entrou lá. Pensei assim, oh Deus, eu tentando ali ajudar, né, uma coisa profunda, né, uma coisa, né? Aí vem uma coisa assim, fui pra desencalhar, porque eu só sabia que era de relacionamento. Eu só perguntei assim, é aquele outro lá que
né? Que aquela muvuca, um oba-oba, porque se for, eu não vou, não tem nada a ver comigo. Não é esse não, e tal. Eu fiquei assim, poxa, aí eu vou no meio do mundo, do caos do mundo, eu vou participar de um programa de TV de relacionamento para desencalhar? É isso mesmo? E eu lembrei do sonho, que ele me levava pro lado oposto do fluxo do rio, ou seja, o mundo inteiro só falava de Covid e eu indo para uma coisa nada a ver. E eu interpretei assim, né? Aí fui. Então, os pacientes que eu tinha, eu encaminhei para uma colega que eu confiava bastante, confio bastante, e eu fiquei zerada de paciente. E eu não sei se você sabe, uma vez que você encaminhou o paciente, você não pode pegar de volta. Isso é antiético. Então, eu fiquei zerada de paciente. Ou seja, que dinheiro eu ia pagar, enfim. Aí eu falei, lá dentro o cachê deve ser bom. Não posso falar sobre isso, tá? Mas assim, pensei, né, que fosse. Como dei, E aí, quando eu entrei, foi que eu ouvi. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz na minha vida? Eu não posso sair. Meu Deus, eu lembro que eu só levei um livro, assim, mas, gente, eu tô falando isso porque foi o pensamento na hora, tá? Eu não me arrependo de nada, eu amei, sabe? Eu amei participar. Mas eu tô falando que meu pensamento na hora foi esse desespero, que eu não sabia o que ia vir. E eu pensando, né, no mês que eu tinha minhas contas para pagar. Aí eu levei um livro, eu falei, já que pode levar livro, então eu vou levar um bem grossão. Aí era um livro escrito assim, que eu, inclusive, também falo para todo mundo ler. Talvez você deva conversar com alguém. E eu não tinha nem começado a ler o livro ainda. Eu lembro que eu fiquei assim, se eu já tô aqui, já abri mão dos pacientes, eu vou viver isso aqui. Isso. Aí eu pensei, eu vou quebrar todas as crenças que eu tenho, todos os meus medos e inseguranças com o meu corpo, com, né, de interior da Bahia. Então, assim, é aquela coisa de, o que fulano vai falar de você? O que o povo vai falar? Sempre é essa fala. Então, antigamente eu me importava muito com o que as pessoas iam pensar. Eu falei assim, gente, isso é uma oportunidade grande para me livrar disso, de vai gostar de mim quem quiser, quem não quiser. E por que psicólogo não pode expor vida pessoal? Por que psicólogo não pode mostrar sua natureza humana? Eu vou mostrar, por que não? Essa coisa do senso crítico, igual lá atrás, né? Que foi uma escolha também muito importante para mim, divisor de águas mesmo. Então, eu vivi muito aquilo ali. Inclusive, eu escrevi muito, que até hoje eu não fiz esse... Não transformei em livro. Quando você falou, eu fiquei, vixe, Maria, que agora o povo me cobra mesmo. Porque todo mundo fala assim, cadê aquele livro que você falou que você escreveu lá dentro e você até hoje não fez? Mas é porque eu ainda preciso terminar algumas coisas, gente. Não terminei tudo lá, não. O que eu tava falando mesmo? Porque você ficou famosa e não se ligou. Eu tirei. Tem mais de 100 mil likes aí já o vídeo. Mas imagina, eu saí do programa, pisciana, viu, galera? Isso acontece muito. Às vezes eu tô aqui falando, eu fico, não tá falando mesmo? Bem cara de pisciana. Mas aí, quando eu saí do programa, eu tava muito... Meu Deus, o que é que eu faço na minha vida? Eu tô zerada de paciente. Como é que eu vou captar pacientes novos? A fase roxa da pandemia, sabe? Meu avô na UTI, não sei o que, assim, a vida tava um caos. Aí, quando o programa foi pro ar, aí veio isso. Então, na minha cabeça foi, eu tenho uma missão aqui. Falei, Deus me deu essa missão. O lado oposto, que ele me levou pro Rio, era para algo muito maior. Aí eu fiquei, então, preciso fazer isso acontecer. Então, foi muito mais o sonho daquela criança que queria ajudar pessoas, que não cabia naquele lugar, que viveu o outro lado da moeda e que teve uma grande oportunidade, foi assim, para mim eu não olhava, eu cheguei a bater assim 1,1 milhão na época. Para mim era 1,1 corações, sabe? Pulsantes ali. Pessoas. Não eram números pra mim. Gente pra caramba, né? Não. Às vezes, até meu ex até falava assim, você tem noção que isso extrapola até um estádio de futebol? Muito mais, Você tem não sei o que, não sei o que, não sei o que? Aí eu, gente, minha cidade tem 40 mil habitantes. Quantas vezes minha cidade é mais? Que eu ficava assim, meu Deus, então é muita gente. Só que eu me via num lugar, assim, de identificação. Eu senti que as pessoas se identificaram comigo, que gostaram de mim. Mas essa coisa da fama, pra mim, eu não sei, me soa um pouco...
Eu não sei. Eu acho que eu tenho eu demonizo muito essa coisa da fama, sabe? Eu prefiro falar assim, conhecida. Conhecida. Eu conheço, do que, ela é famosa. Não, porque isso separa. Eu gosto de ser muito próxima. E quando fala assim, ela é famosa, às vezes as pessoas podem já criar um estereótipo sobre você. E, muito pelo contrário, foi a minha vulnerabilidade no programa, que aproximou muitas pessoas de mim. Então, eu não quero mudar isso em me enquadrar, sabe? Num nome, Numa caixinha ali. numa classificação, famosa. Não sou famosa, eu sou conhecida. Já tive esse lugar do flow lá atrás. Mas não tô assim hoje não, meu filho. Tô assim hoje não. Hoje, meu público é mais filtrado mesmo. Eu fui filtrando pra saúde mental, que de fato é o que mais me interessa, assim. Eu já era seu fã, fiquei mais. Foi um prazer conhecer você. Na essência, um bate-papo cabeça sensacional no que a gente ama, né? Que acaba sendo o protagonismo de tudo, o dinheiro. E você é uma pessoa incrível, você é rica, a gente nem tá falando de dinheiro. A gente tá falando aí de um conhecimento de uma pessoa muito superior. Eu já entrevistei famosos, que são famosos e, né, e bugam, e eu, entre aspas, fiz essa pergunta para ver como é que você tinha reagido. E, pô, que você tenha milhares de pessoas pedindo autógrafo, milhares de pessoas que vão mudar a vida com a sua profissão. E, poxa vida, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Espero que você tenha gostado. O olho ali, cara, foi 1h15 que a gente, falou e passou voando. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre isso. É um assunto que eu gosto bastante mesmo. Você vê que eu me empolgo. Mais hora aqui. Meu filho, pede um petisquinho aqui que a gente vai até amanhã conversando. Mas é um assunto que eu gosto bastante, assim. E também é uma oportunidade de poder contribuir mesmo, de tocar pessoas que estão ali do outro lado. Eu falei, caraca, isso mesmo. É isso, eu quero contribuir, isso dá sentido à minha vida, à minha existência aqui, né? Então, muito obrigada pelo espaço. Marquinho, eu falei brincando no começo, Zuckerberg. Ele teve que atualizar o Instagram, mas agora é hora de você entregar ainda mais o engajamento da Lu nessa câmera aqui. Então, se despeça, se venda, como é que as pessoas te acham, para quem acabou te conhecendo de alguma forma ou de outra através do podcast. E nos encontramos num próximo, deixa aqui, né, quem que você gostaria de que a gente entrevistasse, deixe seu like, seu cornetada, o quão você acha a Lu famosa, e, enfim, manda aí um alô para a audiência e nos encontramos na próxima. Bora! Gente, muito obrigada de novo, espero ter contribuído de alguma forma para a vida de vocês, para alguma chavinha que precisava virar, para alguma porta que precisava abrir finalmente. Vocês me encontram nas redes sociais, Luana Braga, tudo junto, @Luana Braga no Instagram, no TikTok eu acho que é Lua Braga underline, não sei, gente, eu não tenho certeza não, mas eu acho que a gente vai deixar escrito bonitinho aqui também. A plataforma é vivemsi.com, tudo com I, que eu botei, vive, de viver, dentro, si, vivemsi.com, e lá você também encontra opções de profissionais super capacitados, que eu confio bastante, para poder ser seu guia no encontro de você com você. E vocês também encontram lá na minha bio do Instagram o link que te direciona para minha agenda, caso vocês queiram também se consultar comigo. Além de também, por favor, acompanhar os meus conteúdos que eu faço com muito amor, muito bem pensado para ajudar vocês. Enfim, nos finais de semana, geralmente eu posto nos domingos, né? Às vezes vai criar um triplex na cabeça e vocês vão me odiar. Mas vai ser bom, no fim das contas vai ser bom. Outras vezes eu dou ali um caminho que vai também te trazer um conforto. E é isso. E manda um beijo pra sua assistente, a sua amiga, a sua pessoa que fala... Obrigada, Mar! Obrigada, eu sei que às vezes eu te deixo doida. Muito obrigada. Obrigada, minha cidade, Santa Maria da Vitória, que foi meu berço, minha essência. Muito obrigada, minha família. Amo muito vocês pela criação também, pelos valores, pelos princípios que vocês passaram para mim, que não me deixou perder mesmo em meio, né? A tanta coisa maluca que eu vivi. E é isso, obrigada, minha turma, meus seguidores, amo vocês, meus pacientes.
Muito, muito, muito obrigada. É só gratidão. Beijo, pai, mãe, Xuxa, todo mundo ali. Coisa boa por demais. Um beijo do Cunha pra vocês. Até a próxima, oficialmente. Fui!